Hoje eu vou contar pra vocês um segredo, algo assim que vai ser uma chave pra você que tá em busca da pessoa certa, que você não sabe como fazer essa escolha. Hoje eu vou te falar algo que vai iluminar a sua mente, fazer você enxergar a pessoa de uma forma diferente. E aí você vai saber se você está tomando ou não a decisão certa na sua vida sentimental. Antes de compartilhar com vocês esse segredo, eu quero compartilhar com vocês uma situação que aconteceu na minha vida quando eu tava noiva do Bruno. A gente tava prestes a se casar, alguns meses para se casar, e eu ainda tinha um pouco de receio, uma certa dúvida se eu realmente estava fazendo a escolha certa. Afinal, casamento é algo muito sério. Eu não fiquei 8 anos sem me relacionar com absolutamente ninguém, sem ter qualquer tipo de namoro, algo do tipo, pra chegar no ano D, eu conhecer a pessoa, casar e depois separar, né? Então eu queria que fosse algo realmente pra sempre, e pra isso eu teria que fazer uma escolha direcionada totalmente por Deus, porque a gente, como homem, a gente é muito falho, a gente se engana muito, por isso a gente tem que tomar muito cuidado e pedir sempre a direção de Deus, porque Ele conhece o futuro, Ele vê o que a gente não está vendo, então só Ele tem essa resposta. E mais uma vez, deixando claro que eu sempre falo sobre isso aqui nos vídeos, não é Deus quem escolhe a pessoa pra gente, não existe alma gêmea. Pra quem acredita na Bíblia, não existe alma gêmea, existe pessoas, várias pessoas que combinam com você, que Deus abençoaria, que não tem problema nenhum você se relacionar. Qualquer uma dessas pessoas que você escolher, Deus ele vai abençoar e vai dar certo. Mas existe uma pessoa desse monte de pessoa que combina com você, uma que é a mais adequada pra você, a perfeita pra você. Ela não é perfeita, mas é a escolha perfeita pra você. Entendeu a diferença? E pra achar essa pessoa, só com a direção de Deus. E é aí que Deus entra na história, direcionando a gente para que a gente possa conhecer a pessoa. É disso que eu falo aqui no meu livro, Bênção de Deus, o segredo dos relacionamentos. Qual é o segredo dos relacionamentos felizes e duradouros? A bênção de Deus. E como a gente faz para ter a bênção de Deus? É isso que eu conto aqui. Então, se você quiser saber passo a passo aí o que eu aprendi nos meus 8 anos de espera, tá aqui o livro. O link tá na descrição para você baixar a sua amostra gratuita, sua degustação, ou se você quiser adquirir, também tá tudo aqui embaixo. É só clicar no link que você vai lá pro site e você pode fazer, você vai escolher lá o que você quer. Mas voltando ao assunto, não é fácil escolher essa pessoa e não é fácil a gente discernir a voz de Deus. A gente precisa estar muito em contato com Deus, muito sensível à voz dele, para que a gente tenha certeza de que a gente está ouvindo a voz de Deus. E foi isso que aconteceu comigo. Eu orei, pedi confirmação, Deus me deu vários sinais de que eu estava na direção certa, mas a gente sempre fica meio na dúvida, como ser humano a gente fica na dúvida. E o meu questionamento com relação ao Bruno era que eu sempre fui muito espiritual. E eu vim de uma igreja que era assim, e o Bruno veio de outra igreja, onde ele era mais, assim, bem diferente de mim. Ele nunca foi tão espiritual quanto eu. Então a gente batia de frente em alguns pontos, tinha coisa assim que eu achava que eu era espiritual demais e ele de menos, e isso me entristecia. E eu queria alguém como eu, ou num nível mais alto que eu nesse sentido. E o Bruno, ele não era assim. Mas eu sei também que isso é uma coisa que muda, né? Eu posso incentivar ele a ser uma pessoa mais espiritual se isso estiver de acordo com a fé dele. Só que eu olhava pra ele, eu não via assim, eu via uma pessoa de princípios, um homem de Deus, mas eu não via essa parte, sabe, espiritual. Ele é muito reservado. Então ele é mais assim, ele tem a vida dele com Deus, mas é muito particular. É algo individual dele, ele não fica mostrando pros outros. E isso me incomodava porque eu não sabia se ele orava realmente, se ele buscava a Deus, se ele lia a Bíblia. Isso me incomodava bastante. E aí uma pessoa chegou pra mim e falou assim: olha, eu não sei o que você tá passando, mas se em algum momento alguém amaldiçoou o seu casamento, ou amaldiçoar o seu casamento e falar que isso não é de Deus e tal, eu sinto da parte de Deus de te dizer que Deus ele tá abençoando esse casamento, e que o Bruno ele é sim um homem de Deus, e que por mais que você não veja, ele ama mais a Deus do que a você. Então fica tranquila, fica em paz, que ele é um homem de muito temor a Deus.
E aquilo me tranquilizou, porque eu não tinha conversado com essa pessoa sobre isso, ela não fazia ideia do que passava na minha mente. E quando ela disse isso, me acalmou totalmente, porque Deus, ele conhecia o meu coração e ele sabia que isso era algo que estava me deixando com um pontinho de dúvida. E a partir do momento que essa pessoa eu creio que ela foi usada por Deus, ela me disse isso, meu coração ficou em paz. E hoje, por mais que eu não veja algumas coisas, eu sempre me lembro dessa palavra, porque eu sei que tudo é um processo. E a gente vai se moldando um ao outro, a gente vai se adaptando às situações, à nossa nova vida. E o Bruno, ele mudou muito desde que a gente tava noivo. Então eu tenho visto grandes mudanças nesse sentido que antes eu não via. E hoje, convivendo com ele, eu posso ver. E eu sei que ele realmente é um homem temente a Deus. E agora, trazendo para o tema de hoje, eu quero ler com vocês aqui algo na história de José do Egito, que me chamou muita atenção. E é através dessa história que eu vou contar pra vocês qual é essa chave, o que é que a gente tem que observar na pessoa para saber se a gente tá fazendo a escolha certa. Independente de qualquer coisa, a primeira coisa que você tem que observar, que se a pessoa não tiver isso, você já pode descartar. Não precisa nem ver o resto. Já descarta, porque não vai ser bom pra sua vida, não vai ser bênção na sua vida. Gênesis 39, do 6 ao 10 diz assim: Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. José era atraente de boa aparência, e depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: Venha, deite-se comigo. Mas ele recusou e lhe disse: Meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém dessa casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Eu sei que vocês provavelmente já conhecem a história de José do Egito. Aqui foi depois que José foi jogado no poço pelos irmãos dele, foi vendido. Ele estava na casa de Potifar, cuidando das coisas de Potifar. E provavelmente ele ficava lá sozinho com a esposa de Potifar. E aqui na Bíblia diz que José era um homem bonito. Então imagina aí um José aí, mulheres aí, um homem que vocês acham bonito aí, imagina que ele é José. E aí, determinado dia, a esposa de Potifar começou a dar em cima do José. E olha o que ele falou. Eu vou ler novamente porque talvez vocês não tenham prestado atenção nisso. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Fica claro o temor que José tinha a Deus. Provavelmente estava sozinho com a esposa de Potifar. Ele poderia fazer alguma coisa. Quem estava dando em cima dele era ela. Quem estava procurando ele era ela. Então ele poderia muito bem se aproveitar da situação e ficar com essa mulher. Mas, independente de quem estava vendo, de quem saberia, se saberiam ou não, ele tinha temor a Deus. E ele sabia que Deus estava vendo. E ele sabia que isso era algo errado. E o temor que ele tinha a Deus não deixou ele fazer nada. E quando ele foi falar não pra ela, ele não só negou o pedido dela, mas ele deixou claro que ele era um homem de caráter, de princípios e temente ao Senhor, que ele jamais faria algo do tipo porque ele tinha temor a Deus. E por conta desse temor que ele tinha a Deus, ele não traiu o chefe dele, o Potifar, porque ele sabia que era algo errado. Ou seja, tem pessoas que, se têm oportunidade de fazer algo e estão sozinhas, sabem que ninguém vai ficar sabendo, elas fazem. Mas elas também esquecem que Deus está vendo. Ou seja, são pessoas que não têm temor a Deus, porque elas sabem que é errado, mas elas temem ao homem, não a Deus. Porque se elas temessem a Deus, elas fariam independente se elas tivessem uma ilha deserta. Não existe possibilidade de alguém saber o erro que você vai cometer, o pecado que você vai cometer. Mas se elas têm temor a Deus, ela não vai fazer, que ela sabe que é errado. E aí no final, no versículo 10, diz que dia após dia ela continuava lá tentando ele, insistindo. E ele não tinha o que fazer, porque ele trabalhava lá, ele não tinha como
fugir, simplesmente não ir mais pro trabalho dele. Mas mesmo assim, ele continuava se recusando a deitar com ela e ele evitava ficar perto dela. Aqui, só uma observação, não é o tema desse vídeo, mas só uma observação com relação à tentação, a namoro, a relacionamento. Ele fugia da tentação e ele não ficava perto. Ele evitava situações onde ela pudesse ficar ali tentando ele ou insistindo para que ele não cometesse um pecado. Por quê? Por dois motivos. Uma, porque provavelmente ele não queria mais passar por essa situação, então ele evitava esse tipo de contato com ela, qualquer situação que fosse dar abertura para isso. E segundo, que provavelmente, talvez ele se sentisse atraído por ela, e como nós somos seres humanos, a gente é fraco, a gente sabe que às vezes a gente pode pecar. Então é melhor a gente ficar longe da tentação. Então, pra quem tá namorando, ou quando você estiver namorando, ou até mesmo pra quem é casado, porque isso também vale pra quem é casado, fuja da tentação, não brinque com a tentação, não fique cara a cara, não passe nem perto. Você viu tentação? Vai pro lado oposto. Maldito homem que confia no outro homem. A gente não pode confiar nem em nós mesmos. E na questão de namoro, de você não cair em tentação, não fazer coisas que não deve antes do casamento, evitar situações onde você possa fazer isso. Então, tá sempre em lugar público, com outras pessoas, evitar lugares onde não tem ninguém, onde vocês dois fiquem sozinhos, porque você evitando essas situações, você vai ficar longe do pecado. Você vai ficar longe de fazer o que é errado. Mas agora eu quero dar pra vocês a chave, né, que é o tema desse vídeo. Qual a primeira coisa que a gente tem que observar, vocês têm que observar numa pessoa quando vocês conhecem ou estão interessados numa pessoa, pra saber se aquela pode ser ou não a escolha certa pra você? Temor a Deus. Você tem que observar se essa pessoa, ela teme ao Senhor, porque como eu falei pra vocês, se ela é uma pessoa que teme ao Senhor, vai ser muito mais difícil de ela te trair, de ela fazer coisas erradas, porque ela sabe que em primeiro lugar ela vai desagradar a Deus, então ela vai lutar pra não fazer, pra fazer o certo. Vamos colocar uma situação, um casamento, por exemplo. Vamos supor que ela chegue num ponto que ela quer o divórcio. Mas se ela é uma pessoa que tem temor a Deus, ela vai lutar até o fim, porque ela sabe que o divórcio não agrada o coração do Senhor. Então ela vai lutar por esse casamento. Ela vai fazer o possível para que vocês deem certo, porque vocês se casaram, então é até o fim da vida. Mas se ela for uma pessoa que não tem temor a Deus, ela simplesmente vai, quer saber? Cansei. Eu me amo em primeiro lugar, é minha vida, é minha felicidade, então tchau. Ela não vai lutar por esse casamento. Se ela tiver se no momento de fraqueza ela tiver uma oportunidade de te trair, talvez ela te traia, principalmente se ninguém estiver vendo. Enfim, não só falando sobre traição, mas diversas situações. Uma pessoa que tem temor a Deus, ela vai colocar Deus em primeiro lugar. Então vai ser muito mais fácil de resolver os problemas. Não que não existirão problemas, será mais fácil de resolver os problemas. Porque ela sempre vai, antes de qualquer coisa, antes de brigar com você, de reclamar, ela sempre vai lá pra Deus. Olha, Deus, tá acontecendo isso e aquilo, eu não tô gostando, eu não sei o que eu faço, me direciona. Ela vai lá em contato direto com Deus. E aí Deus vai direcionar com toda a sabedoria que Deus tem. Ele vai direcionar essa pessoa e as coisas vão caminhando de um jeito melhor. A prioridade dela tá em agradar a Deus, não as pessoas. Por isso ela tem um caráter firmado no Senhor. Então é muito mais fácil você ser feliz com uma pessoa assim do que você ser feliz com uma pessoa que se encaixa em todos os pontos, mas que ela não tem temor a Deus. Se você é uma pessoa cristã que acredita aqui, nessa Bíblia aqui, na palavra de Deus, no Deus único e verdadeiro, você não pode considerar se casar com alguém que não teme ao Senhor e achar que um dia ela vai se converter e vai se tornar essa pessoa. A não ser Deus, por algum propósito muito maior, tenha te dado essa direção de você orar pela pessoa, de você casar e ele te diga que essa pessoa vai se converter através da sua vida. Mas isso é 1 em 1 milhão. É algo assim que eu não gosto de dizer que não, Deus não trabalha dessa forma, porque Deus é ilimitado e tem muitos testemunhos de pessoas que aconteceu dessa forma. Então a gente não pode limitar o poder de Deus. Mas eu acho que, assim, pra você ser esse tipo de pessoa, que você vai se casar com uma pessoa que ainda não é convertida e ela vai se converter através da sua vida, você tem que ser uma pessoa muito forte, muito firmada em Deus, porque a luta é grande. Saiba que se você fizer essa escolha, você vai comprar uma guerra, uma luta
gigantesca. Então você vai ter que estar muito firmado em Deus para você não desistir. E eu acho que você não quer isso para sua vida, né? Se você quer o melhor de Deus, então escolha uma pessoa com princípios, com as mesmas crenças e valores que você e principalmente que teme ao Senhor. Se a pessoa, você analisou a pessoa, você viu que ela teme realmente a Deus, teme ao Senhor, você vê que é algo genuíno, sincero da parte dela, aí sim você avalia os outros pontos, características, crenças, valores, enfim. E se você quiser saber mais sobre esse assunto, tem outros vídeos aqui, eu vou deixar aqui embaixo na descrição, no final do vídeo, clica, maratona pra você não errar nessa escolha, ter um casamento, um relacionamento feliz e o melhor, abençoado por Deus. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.